Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria. Hoje é sexta-feira, dia 16 de janeiro. Meditaremos juntos a carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 1 até o 5, versículo 11. Esforcemo-nos por entrar no repouso de Deus, isto é, no paraíso, que inicia aqui na terra. Continuamos a reflexão de ontem. De que adianta ser libertados da escravidão do Egito para morrer no deserto? Não basta conhecer o amor de Deus, precisa vivê-la. Não basta escutar a palavra, precisa vivê-la. Não basta receber a boa semente, precisa deixá-la brotar, crescer e frutificar em nós. Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Volte ao primeiro amor. Não deixe esfriar sua paixão por Jesus. Ele te espera na terra prometida. Se esforce por entrar nesse jardim. Da carta aos Hebreus. Tenhamos cuidado enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus. Não aconteça que alguém de vós fique para trás. Também nós, como eles, recebemos uma boa nova, mas a proclamação da palavra de nada lhes adiantou, por não ter sido acompanhada da fé, naqueles que a tinham ouvido. Enquanto nós que acreditamos, entramos no seu repouso. É assim como ele falou. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Isso, não obstante as obras de Deus estarem terminadas desde a criação do mundo, pois, em certos lugares, assim falou do sétimo dia. E Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. E ainda novamente, não entrarão no meu repouso. Esforcemo-nos, portanto, por entrar neste repouso, para que ninguém repita o acima referido exemplo de desobediência. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, continuamos a reflexão de ontem. É uma reflexão bem importante que nos ensina o sentido da caminhada. De que adianta ser libertados da escravidão do Egito para morrer e tombar no deserto? Não basta conhecer o amor de Deus, precisa vivê-lo dia por dia. A vida é uma caminhada. Não podemos pensar que depois de ter dado o primeiro passinho, tudo fica bom. Não podemos ter uma ilusão de criança preguiçosa e pensar que tudo se resolve com o primeiro sim que demos a Deus. O caminho é longo. Todo dia temos que atravessar um mar vermelho novo. Todo dia é Páscoa. Todo dia é a libertação e ressurreição. É bom clarear isso, explicar isso, que neste trecho a palavra repouso coincide com a palavra terra prometida, ou paraíso. É por isso que, para entrar na terra prometida, no repouso de Deus, precisamos ser coerentes com o nosso primeiro amor. Precisamos que todo dia seja um primeiro amor. Precisamos revigorar aquela chama que está dentro de nós. Precisamos não endurecer o coração. E como é fácil isso? Como é fácil? De qual forma o nosso coração se endurece? Através do esquecimento. A pior coisa que acontece ao homem é se esquecer. Nós somos capazes de fazer uma experiência linda com Deus e depois de 3 dias esquecê-la. Depois de 3 dias murmurar, como aconteceu ao povo judeu no deserto. É importantíssimo que a nossa mente, o nosso coração,
toda a nossa alma interior fique constantemente grudada em Deus e se lembrando de Deus, não esquecendo. O diabo ele trabalha muito no nosso esquecimento, naquilo que nós chamamos esfriar. Você imagina a passagem do Mar Vermelho, um mar que se abre, mas quando você percebe o seu estômago roncar, aí você esquece de Deus, você esquece do Mar Vermelho, você esquece de... Só você escuta o teu estômago roncar. Isso é a única coisa que te interessa. É impressionante o que nós estamos dispostos a vender e a trocar a preço de banana. Você se lembra Esaú, que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Ele voltou para casa e estava com fome. Esta era a coisa que interessava a ele. Viu um prato pronto do irmão dele e falou: eu quero este prato. E o irmão falou: se você me dá a tua primogenitura. E assim aconteceu. Ele perdeu os grandes direitos que naquele tempo a primogenitura dava, de herdar todas as terras do pai, de receber a bênção do pai por um prato de lentilha. E a mesma coisa que acontece a nós. O esquecimento, a distração faz com que nós esbanjamos, nós vendemos Deus a preço de banana e o trocamos por um prato de lentilha, o trocamos por um prazerinho de uma pedra de crack. Nós no fundo sabemos que este caminho não leva a nada. Nós sabemos que praticar o sexo de forma doida e desregrada, doentia, não leva a nada. Mas se combinam duas coisas. Se combina o esquecimento e o roncar do estômago. Quer dizer, a vontade que dá a fazer coisas que não tem nada a ver. Irmãos, quando você tira os olhos de Deus, isso acontece. É como uma criança que não consegue mais abocanhar o seio da mãe, o peito da mãe. Ele está com fome. Então ele é capaz de abocanhar e de sugar qualquer porcaria que passa pela frente, achando que seja igual ao peito da mãe. Nós precisamos prestar muita atenção, porque nesta nossa caminhada a conversão, graças a Deus, é fácil. E Deus nos ama profundamente, facilitando a conversão. Mas se a conversão não for todo dia, toda hora, nós vamos perder a graça. E que diferença tem entre tombar no Egito e tombar no deserto? Talvez melhor teria sido tombar no Egito, onde dava para comer cebolas e pescar peixes, entende? Uma vez que você começou a tua caminhada de libertação, não pare. Não pare, porque pode ser a tua morte. Este é o mistério da nossa vida, irmão. Nós somos capazes de trocar a bênção de Deus por um prato de lentilha. Nós somos capazes de vender, de jogar, de perder a bênção por um prazer da carne. E depois que fizemos isso, choramos, pensamos: puxa, o que eu perdi? Mas isso aconteceu. Esaú ficou sem a primogenitura, como é citado também nessa própria carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 16. Não haja impuro algum ou profano entre vós, como foi Esaú, o qual por uma só refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Não haja impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por uma só refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Isso é o que acontece na nossa vida. Nós somos igual crianças que vão atrás da vontade. Mas a vontade não é nem uma vontade profunda, são as vontades da vida. E depois é tarde para chorar, porque satisfazer estas vontades tem um preço. Nunca mais Esaú vai ter direito à primogenitura. Ele perdeu a bênção do pai, ele perdeu toda a herança, os campos, porque naquele tempo o primogênito herdava tudo. Então ele, renunciando a isso, renunciava a tudo, virou pobre.
É isso o que dá o prazer momentâneo da vida. Ele te torna escravo do nada. Porque você vende tudo, você está disposto até se vender, até vender a tua própria dignidade por um prato de lentilha. Pensa um pouco, o que é o teu prato de lentilha? O prato de lentilha pode ser, para quem tem problema de droga, uma pedra de crack, um baseado, um primeiro gole, qualquer coisa desse tipo. Mas o prato de lentilha pode até ser você se vender. Pensa quantas pessoas, quantas mulheres até se vestem mal, vão meio despidas e vendem a sua própria dignidade para capturar o olhar dos outros e fazer pecar os outros também. Se vendem por um prato de lentilha, são tão carentes que precisam atrair a atenção de alguma forma. O que é um prato de lentilha? Prato de lentilha pode ser o poder. Você quer ocupar aquele lugar de poder e você está disposto a tudo, a passar em cima de tudo e todos, até de você mesmo, para obter, para que todo mundo fique abaixando a cabeça diante de você. E você não entende que aquele lugar é um serviço, não é um poder. Mas pensa, vai refletindo, meu irmão, durante todo este dia, e reflete qual é o meu prato de lentilha, qual é o motivo do meu esquecimento, o que eu devo me lembrar sempre para não sair do trilho. Qual foi a experiência de Deus que marcou e construiu a minha vida nova? Como foi bom, como foi maravilhoso sentir o amor de Deus nesse momento. É só isso que te mantém em pé. O esquecimento te introduz no vale da morte. O esquecimento te anestesia. O esquecimento é a primeira picada do escorpião, que já torna a tua vista muito anublada e você não enxerga mais nada, você cai. Temos que lutar, irmãos, temos que lutar com todas as nossas forças contra o esquecimento. Porque quem esquece as obras de Deus, então vai atrás do primeiro prato de lentilha que passa na frente, e você sabe aonde isso vai te conduzir, exatamente para o inferno. Tudo isso te impede de entrar no repouso de Deus. O povo murmurou, o povo queria carne, o povo queria peixe, o povo queria cebola, e chegou a ter saudade das cebolas de Egito. Olha, ele esqueceu as chicotadas, esqueceu as humilhações, esqueceu do trabalho escravo, esqueceu da matança de todos os meninos, homens que nasciam, que eram jogados no Nilo, esqueceu de tudo isso e chegou a ter saudade das cebolas de Egito. Como uma pessoa pode esquecer a tragédia, a morte, o lixo, a desgraça do seu passado, a força de Lot? Mas isso é possível. Nós chegamos a ter saudade da nossa escravidão. Como uma pessoa pode esquecer o milagre na sua vida, o milagre que Deus operou na sua vida, como a passagem do Mar Vermelho para os judeus? Mas isso é possível. E quem esquece, morre. Quem esquece, esfria. Quem esquece, tomba no deserto. Quem esquece, vira um cadáver em cima da areia. Agora vice-versa. Se você vive com esta lembrança forte e constante, com este primeiro amor no coração, se você renova este primeiro amor todo dia, então para você será uma caminhada maravilhosa a vida. Então hoje, irmãos, vamos viver nesta atitude. Vamos lembrar todas as coisas que Deus operou na nossa vida. Vamos falar palavras de agradecimento, de amor, de entrega do coração a Deus, de intimidade com Deus. Busquemos isso na oração, busquemos isso constantemente. Esse nosso relacionamento com Deus que nos mantém vivos e focados, sem nunca tirar os olhos de Jesus que nos salvou.
seja esta a nossa atitude durante todo este dia, e que Deus nos abençoe e nos acompanhe a todos. Paz e alegria.